Uma das coisas mais importantes na vida de um católico é o sacramento da confissão. Mas afinal, por que nós católicos fazemos esse tipo de confissão, sendo que em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: "Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vem no lugar oculto, te recompensará." É o que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Então fique ligado, preste muita atenção, pega sua Bíblia e vamos nessa. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, seguir o nosso canal e compartilhar para que a evangelização possa chegar em todos os corações. A doutrina católica, ela tem por base 3 pilares, sendo eles as Sagradas Escrituras, que de grosso modo é toda a palavra de Deus em forma escrita, ou seja, a Bíblia. A Sagrada Tradição, que em grosso modo é tudo aquilo que ela recebeu dos apóstolos e que a eles foi confiado diretamente pelo próprio Jesus Cristo, e que não está escrito. Porém, não se trata da tradição dos homens, mas somente daquilo que se refere à salvação das almas, e que nos foi deixado por Jesus. E por último, o Sagrado Magistério, que é conferido aos apóstolos o encargo de dirigir a igreja em toda a terra. Jesus estabeleceu sobre eles o que chamamos de Sagrado Magistério da Igreja, constituído pelo Papa, que é o sucessor de Pedro, e os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, em comunhão com ele. Ou seja, o Papa e os bispos têm, pela sucessão apostólica que Cristo deixou pela Igreja, a correta interpretação das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição. Pois bem, o que iremos usar hoje são alguns trechos das Sagradas Escrituras que nos mostram com clareza a autoridade que Cristo deixou para os apóstolos perdoarem os pecados e a prática desse Santíssimo Sacramento. Então podemos começar com o grande trecho de João, capítulo 20, versículos de 21 a 23, onde nós temos um contexto de pós-morte de Jesus, onde, em uma das suas aparições aos apóstolos, já lhe entregastes esta nobre missão. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também vos envio a vós." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Ou seja, a partir daí, os apóstolos já tinham autoridade dada pelo próprio Cristo para perdoarem os pecados. O texto ele já é autoexplicativo. Veremos também nesse trecho em Tiago, capítulo 5, versículo 16: "Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados." A oração do justo tem grande eficácia, onde nós podemos notar que já no comecinho da igreja, na igreja primitiva, os primeiros cristãos já realizavam essa prática das confissões com os apóstolos e sacerdotes, confessando os seus pecados uns para os outros. Temos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18, que diz: "Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras." E para finalizar, nós temos Marcos, capítulo 1, versículos 4 e 5. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda a Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Onde vemos que até mesmo antes das aparições públicas de Jesus, as pessoas já indo até João Batista para se batizarem, converterem e confessar os seus pecados. Mas aí você deve me perguntar: "Mas Eduardo, como que funciona isso na prática?" Calma que eu te explico. Existe uma coisa na igreja chamada in persona Christi, que vem do latim, que no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1548, nos explica: "No serviço eclesial,
do ministro ordenado é o próprio Cristo que está presente na sua igreja, como cabeça do seu corpo, pastor do seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. É o que a igreja exprime quando diz que o padre, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi Captis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. Ou seja, isso significa que quando o sacerdote ele age, ele o faz na pessoa de Cristo, ou seja, não é ele que está agindo, mas sim Cristo. Isso acontece em todos os sacramentos da igreja, e um deles é no momento da confissão, onde o padre já não é mais padre. Ele tem a aparência de padre, o cheiro do padre, a voz do padre, mas não é. É Cristo que está ali, ou seja, in persona Christi. Com tudo isso, já podemos ter certeza em que o próprio Cristo se faz presente no confessionário. Porém, existem algumas condições para que a confissão possa ser concluída com sucesso. São elas: primeiro, o arrependimento sincero dos seus pecados. Arrepender de todo o coração de ter cometido essas ofensas para Deus. Segundo, confessar todos os seus pecados, sem deixar nenhum ficar para trás. Por isso mesmo eu dou um bom conselho para vocês que queiram anotar em um papel ou até mesmo no bloco de notas do celular, para que você não esqueça de nenhum. E claro, realizar um belo exame de consciência. Inclusive eu recomendo um aplicativo de celular chamado Misericórdia, que é bem completinho e eu utilizo muito. Terceiro, ter consigo um verdadeiro propósito de nunca mais pecar, mesmo sabendo que você vai pecar, porém com a condição de que você vai fazer de tudo para não pecar mais, igual Jesus disse para Maria Madalena em João capítulo 8, versículo 11: vai e não voltes a pecar. E 4, realizar a penitência conferida ao padre. É claro que tem confissões que o padre ele não nos dá essa penitência para ser cumprida. Não tem problema, mas se caso ele der, nós temos que cumprir para que a confissão seja concluída com sucesso. Pronto, finalmente voltamos a estar em estado de graça e sob a proteção de Deus. E sabe o melhor de tudo, meus amigos? Se morrermos em estado de graça, seremos salvos e glorificaremos a Deus. E finalizo com um versículo maravilhoso de Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá o maior júbilo no céu, por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, todas as vezes em que nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, há uma festa no céu. Eu fico imaginando Jesus, Nossa Senhora, os santos, os anjos. Todas as vezes que nós sairmos do confessionário limpos do pecado, há uma festa no céu. Imagina quando a gente chegar lá. Meus amigos, é muito bom. E esse tem que ser o nosso objetivo. E com isso, pessoal, eu finalizo o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então, se você gostou, não deixe de deixar o like no vídeo, de compartilhar e se inscrever no nosso canal, pessoal. Isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Comentem aí nos comentários e tamo junto até o céu. Canal Metamorfose, transformando vidas.